Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. O subsídio aqui, importante isso para os alunos e os professores da escola, é sobre um grupo que apareceu logo no primeiro século, chamado de judaizantes. Era um grupo que surgiu dentro do meio chamado cristão, daquele primeiro momento do Evangelho. Com os apóstolos ali em Jerusalém, Jesus já tinha ascendido aos céus, e a igreja estava realmente começando efetivamente a sua vida, a sua dinâmica de fraternidade, de pregação, de conhecimento da graça de Deus. Aí surge este grupo chamado judaizantes. Que grupo era esse? Era um grupo que se dizia cristãos, mas que queria manter os costumes e as tradições judaicas, trazendo esses hábitos, esses costumes judaicos para dentro da comunidade cristã. Os judaizantes não eram os apóstolos. Aliás, os apóstolos vão desautorizar o que esse grupo insistia em fazer dentro da igreja. Os judaizantes ficaram implicados principalmente com Paulo, porque Paulo foi à frente de todos os apóstolos. Paulo foi o apóstolo que mais compreendeu a graça de Deus. Só para lembrar, mais uma vez, Paulo não conviveu com Jesus em carne. Paulo converteu depois que Cristo já tinha voltado para o céu. Paulo, recebeu o Evangelho diretamente de Jesus. Ele não foi como os outros apóstolos que andaram com Jesus por mais de 3 anos e receberam as lições verbais de Cristo, físicas, pessoais. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo estava furioso contra os cristãos. Paulo seguiu para Damasco para prender crentes e arrastar pelas ruas, lançar nas prisões. E no meio do caminho, Jesus encontra-se com ele, e aquele encontro de Jesus com o antes chamado Saulo de Tarso resulta na conversão e no nascimento do grande apóstolo. Seria ele o maior intérprete e defensor da doutrina de Cristo. Paulo tem um encontro com Cristo espiritual. Ele vê uma luz, ele escuta uma voz, Jesus fala com ele. E depois, logo na conversão dele, Jesus fala para ele assim: eu vou aparecer para você outras vezes. Então nós acreditamos que Jesus foi ensinando para Paulo o evangelho direto dele. O mesmo Jesus que tinha ensinado os apóstolos aqui na terra, sentando com eles na beira do mar, debaixo de uma árvore, no caminho, o mesmo Jesus terreno que ensinou o evangelho para os apóstolos do colégio apostólico, ensinou Paulo do céu o evangelho, da mesma forma também. Só que Paulo, com essa experiência com Jesus, ele teve uma compreensão
rápida e mais profunda da abrangência do Evangelho. O Evangelho era uma nova ordem, o Evangelho era uma nova aliança, o Evangelho era um novo caminho aberto pelo sangue de Jesus para o homem ter comunhão com Deus. Então o Evangelho vai colocar o homem numa nova perspectiva de relação com Deus e de oportunidades para se voltar para Deus e receber graciosamente o perdão, receber de Deus a salvação pela graça que é em Cristo. E a essas alturas, os judeus arraigados no judaísmo, nos rudimentos da lei de Moisés, encontram então um grupo que diz crer em Jesus, mas quer crer em Jesus e conservar algumas coisas da lei. Por exemplo, uma delas, a circuncisão. A circuncisão era da mesma forma que fosse a guarda do sábado, a prática dos sacrifícios, a observância das festas religiosas judaicas. Às vezes eu falo aqui para os irmãos que nós não temos nenhuma obrigação de observar e guardar a Páscoa. Às vezes alguém não entende, a gente fica pensando que eu estou falando da ressurreição de Jesus. Não, Jesus ressuscitou, foi morto e ressuscitou numa semana de celebração de Páscoa. Mas eu falo da Páscoa judaica, que lembra o Cordeiro lá do Egito. A igreja não tem que celebrar a Páscoa. Nós temos as lições da Páscoa como importantes, que apontam para Cristo. Mas nós não estamos sujeitos às práticas religiosas que governam a celebração da Páscoa. Por quê? Porque Cristo é a nossa Páscoa. Cristo ressuscitou. Nós celebramos a ressurreição, e que por sinal acontece então numa semana de Páscoa judaica. Mas só isso. A nossa celebração não é com ovo de Páscoa, não. Nossa celebração é com cânticos, com júbilo, porque Ele vive, né? Ele reina. Mas havia um grupo de judeus, que são judaizantes, que queriam conservar essas práticas dentro da igreja. Imagine se eles conseguem manter esse propósito que eles tinham de trazer as práticas judaicas para dentro da igreja cristã. O cristianismo estaria fadado ao fracasso. E a igreja cristã não seria mais do que uma extensão do judaísmo. E não seria mais do que uma seita religiosa. O apóstolo Paulo entendeu que a nova aliança era uma nova ordem. Tudo mudou. Deus iria relacionar com o homem, não mais tendo em vista as tábuas da lei, mas tendo em vista uma lei que seria escrita dentro do coração do homem. Essa lei viria em forma do Cristo vivo habitando em nós. Então o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos Gálatas, porque os Gálatas, a região da Galácia, foi uma das primeiras regiões que Paulo evangelizou. Quando Paulo vai ter com os apóstolos lá em Jerusalém, a lição de domingo vai tratar exatamente dessa visita de Paulo aos apóstolos. Paulo, muito humilde. Paulo era austero, era duro, era obstinado, mas ele era humilde. Paulo disse assim: olha, eu não recebi o evangelho que eu prego de homem algum. O apostolado de Paulo veio de Cristo. A mensagem que Paulo pregava foi dada para ele do céu, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então Paulo tinha certeza de que ele tinha um entendimento profundo, claro e correto da graça de Deus, que dava ao homem, agora separava o homem dos domínios da lei e o colocava nos domínios de Cristo. Ele pregava isto, e ele pregava principalmente para os povos fora do judaísmo, que eram povos idólatras, depravados, pecadores, mas que recebiam a Cristo, eram transformados. Então o apóstolo não tinha dúvida, mas ele vai a Jerusalém e submete o evangelho que ele pregava à análise e aprovação dos apóstolos. Nem precisava de fazer, né?
Ele sabia que era de Jesus. Aliás, ele sabia mais sobre Jesus do que os apóstolos tradicionais. Então ele expõe, diz: olha, os gentios estão convertendo por toda parte quando eu estou pregando. E o evangelho que eu prego é esse. As pessoas não têm que voltar às práticas da lei, não têm que circuncidar, não têm que guardar o sábado, não têm que ter aquelas dietas alimentares de não poder alimentar de determinadas carnes. Não é isso que eu prego. Eu prego Jesus Cristo e a fé na cruz, na salvação, a habitação do Espírito Santo, novo nascimento, novo coração, nova natureza novamente. É isso que eu prego. E Jesus está salvando e o povo está mudando. O milagre está acontecendo. Os apóstolos não estavam todos reunidos em Jerusalém quando Paulo esteve lá nessa ocasião. Provavelmente estava lá Pedro, Tiago, irmão do Senhor, porque o outro Tiago, irmão de João, tinha já sido morto por Herodes. Foi mais ou menos naquela época mesmo. E provavelmente estava também João. Então Pedro, Tiago, irmão do Senhor, e João. Paulo chama eles de colunas da igreja primitiva. Então tudo indica que Paulo teve, que ele diz assim: eu estive com aqueles de grande estima. Parece que eram os líderes mais influentes da igreja. E Paulo então submete a eles o evangelho que ele pregava. Eles escutam Paulo e dizem: é isso, Paulo, Deus está te usando. Mas daqui um pouco de tempo ia ter um concílio em Jerusalém, que seria a definição oficial para aquelas dúvidas. Isso acontece em Atos 15, é o concílio de Jerusalém. Mas esse encontro de Paulo com os apóstolos aconteceu um pouquinho antes. E tudo indica que aconteceu também antes da primeira viagem missionária de Paulo, embora Paulo já tivesse evangelizado as regiões da Galácia. E também tudo indica que isso aconteceu próximo ao momento que Paulo escreve a carta aos Gálatas. O assunto da carta aos Gálatas é exatamente o assunto que Paulo tratou com os apóstolos em Jerusalém. Aí Paulo volta para Antioquia, que era o lugar que ele estava trabalhando ao lado de Barnabé, a 500 quilômetros de Jerusalém. Antioquia na Síria, atual Síria, que hoje está lá do mesmo lugar. Lá na Antioquia da Síria tinha uma igreja muito grande, florescida ali no meio dos gentios, com alguns judeus, mas a maioria gentios. E Barnabé, embora fosse judeu, mas era um homem de coração aberto que sabia comunicar o evangelho da graça de Deus. E ele então, Barnabé tinha chamado Paulo, para ficar com ele lá em Antioquia. Dali, é claro, iria sair as primeiras viagens missionárias, mas por enquanto eles estão com um grande rebanho. Paulo então vai sair de Jerusalém e vai voltar para Antioquia. Isso aconteceu mais provavelmente em torno do ano 47 da era cristã. O concílio de Jerusalém aconteceria no ano 49, ou seja, uns 2 anos depois. O que levou Paulo a Jerusalém nessa ocasião? Alguns creem que Paulo diz que foi por revelação que ele foi lá. Então acredita-se que Paulo e Barnabé e Tito e outros estavam ali em Antioquia, trabalhando para o Senhor, pregando o evangelho, quando chega lá em Antioquia uma equipe de profetas que teria ido de Jerusalém para lá. E essa equipe de profetas, entre eles estava Ágabo, e Ágabo profetiza que haveria uma grande fome no mundo. E a essas alturas, então, o apóstolo Paulo, e que haveria fome e que haveria pobreza no mundo. Então Paulo e os demais irmãos em Antioquia fazem uma coleta de ajudas financeiras e leva para Jerusalém. E é nesse momento que Paulo tem encontro com os apóstolos. Então agora ele já terminou o encontro, está voltando para Antioquia. E quando ele volta então para Antioquia, ele descobre que um grupo de judaizantes, judeus que se diziam cristãos, mas que queria trazer o judaísmo para dentro da igreja, tinha ido lá na Galácia
e tinha confundido a cabeça dos irmãos que Paulo tinha pregado o Evangelho, que Paulo tinha falado da graça, do amor de Deus. Eles tinham não só crido, mas tinham recebido até o Espírito Santo já. Então Paulo descobre que o trabalho dele estava sendo deturpado por esse grupo. No concílio de Jerusalém, que vai acontecer um pouco depois, né, porque aí precisa de um concílio, a situação estava ficando muito grave, por conta desse grupo chamado judaizantes, que estava desfazendo a pregação da graça de Deus, principalmente que Paulo fazia. Então, por conta dessa situação, depois a gente vai entender no concílio que Tiago, lá em Jerusalém, vai dizer o seguinte: olha, esse grupo saiu de nós, mas eles não estavam autorizados por nós de fazer o que eles fizeram. Eles estão inquietando os novos convertidos, o que nós não aprovamos. Inquietar era exatamente dizer: você é crente? Você tem Jesus? Mas você guarda o sábado? Parece que tem um grupo de judaizantes bem evidentes, né, nesse nosso grande Brasil, que trabalham dioturnamente, às vezes para confundir crentes, dizendo: você é crente e não guarda o sábado? Por que você não guarda o sábado? Tem que guardar, o sábado é uma ordenança perpétua. A lei de Deus também é perpétua, é eterna. Mas Deus estabeleceu um princípio em que Ele operou, trabalhou e fez o que tinha que fazer, usando a força da lei, e depois Ele entrou com a graça. E agora, com a graça, Ele dá para o homem e para a humanidade, abre uma porta, porque a lei não abriu porta, a lei mostrou o pecado apenas, e a graça abriu a porta. Então, o Senhor está trabalhando com o mundo hoje à luz da graça. Por isso que a salvação hoje é um dom gratuito de Deus, estendido a todos os povos, a todas as pessoas, em todas as nações, em todos os lugares. Então os judaizantes, segundo Tiago, que era o irmão do Senhor, era um dos líderes da igreja, provavelmente no concílio de Jerusalém, Tiago é o líder principal naquele momento. A gente vê pela reunião, é só ler Atos 15, você vai ver. Tiago toma a palavra, tem uma palavra firme, sábia, e Tiago diz o seguinte: esse grupo saiu de nós, mas não estão autorizados por nós. Eles estão falando no nome deles mesmos, e eles estão inquietando os convertidos que Paulo tem ganhado para Jesus, o que nós não aprovamos. Então, no concílio de Jerusalém, se faz uma carta dizendo que os novos convertidos não tinham mais nenhum compromisso com a lei. Dão algumas regras básicas da fé cristã, mas coisas bem assim, vamos dizer assim, que não tinha a ver com costumes judaicos. Abster do sangue, não comer comidas feitas à base de sangue, não adorar ídolos, não se entregar à prostituição. Essas regras básicas, eram 5 só observações que estavam na carta. E para quem que essas cartas foram dadas? Principalmente para Paulo e Barnabé, que estavam trabalhando com gentios. E eles deram as cartas para Paulo e Barnabé, dizendo: olha, assim foi decidido, nós achamos por bem não impor mais nenhuma obrigação aos novos convertidos que creem em Jesus pelo mundo afora, senão que guarda essas coisas aqui. Se vocês fizerem, será muito bom, vai fazer muito bem para vocês. E eles dão as cartas para Paulo e Barnabé, que vão sair dali e vão levar para mostrar para os irmãos que aquele grupo chamado judaizantes, que tinham ido lá, confundir a cabeça deles, não estavam autorizados pelos apóstolos de Jerusalém, embora eles diziam que eram autorizados, mentiam para ter autoridade, para ter força. Então as cartas agora estavam escritas e Paulo e Barnabé saíram com essas cartas, e esta coragem de Paulo, essa ousadia, esse zelo de Paulo salvou a igreja de se tornar uma seita, de se tornar um ramo do judaísmo e de perder a luz da graça de Deus. Aí eu volto no texto que eu li. Paulo, então, veja bem, ele diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou do jugo da lei.
das ordenanças que era impossível do homem cumprir na sua estrutura humana e falha. Ele precisava de um ajudador. A lei não era uma ajudadora, a lei era um juiz, severo e duro. Então ele vos libertou. Então não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Porque eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, a essas alturas tinha crentes que estavam já em cima da dúvida, né? Eu vou ter que circuncidar, então. Circuncisão era uma operaçãozinha. Oi? Queriam. Paulo não aceitou. Paulo resistiu firme, diz o Tito, vocês não circuncidam não. Paulo até permitiu que Timóteo fosse circuncidado, porque Timóteo era de uma família judia, e para não criar um celeuma muito grande, Paulo permitiu que Timóteo fosse, porque Timóteo vinha, a mãe dele era judia, mas Tito não, Tito era grego, era 100% gentio. Então Paulo disse, para gentios, eu não vou permitir, esse não. Ele permitiu para Timóteo só para não dar uma confusão muito grande. E acabou dando. Paulo acabou sendo preso nessa situação, acabou indo para a prisão de Cesareia para Roma, e tudo por conta de judeus que incitavam rebeliões contra Paulo, para que Paulo fosse linchado, pedrejado. Que eles diziam, Paulo está ensinando heresia. Era eles que ensinavam, não era Paulo. Paulo proclamava a liberdade. Então Paulo diz o seguinte, se vocês deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Olha, quando a gente lida então com a graça de Deus, com esse sistema de graça, você não queira por nada ao lado de Jesus, como se isso pudesse complementar a salvação de Cristo. Porque tentar complementar a salvação de Cristo é cancelá-la. Cristo nos salva sozinho. Se você tentar pôr um ajudante para Ele te salvar, então você põe a perder toda a obra que Ele fez. Então não põe Maria para ajudar Jesus a te salvar, então não põe circuncisão, então não põe guarda de sábado, não põe nada disso. Não põe a observação de festas judaicas como Páscoa, Pentecoste, o tabernáculo. Isso aí só serve para tipos e sombras do que Cristo viria a ser. Já não temos mais nenhuma ligação literal, mas apenas aproveitamos o simbolismo que isso representa e traz, ilustrando o que Cristo é agora. Nós temos a realidade, nós não estamos mais com a sombra, nós estamos com a realidade. Cristo é a realidade de tudo que o Velho Testamento ensinava. Tudo que há no Velho Testamento vai cumprir em Cristo. Então nós temos o cumprimento. Vamos voltar agora para a sombra, para o tipo, para o símbolo. É a mesma coisa, né, que um grupo religioso, por exemplo, aqui no Brasil muito grande, pega e diz, é uma prática religiosa acender velas. Acender velas. Aí alguém diz, mas por que acender velas é uma prática religiosa? O que é que ela ajuda? Não, porque a vela simboliza o Espírito Santo com a sua luzinha e tal. Então quando a pessoa pega uma vela e segura na sua mão assim, às vezes em um cortejo religioso, em uma cerimônia religiosa, ele está simbolizando o Espírito Santo. Para que eu quero um símbolo se o Espírito Santo já está aqui? Eu vou largar a realidade e vou pegar um símbolo. Os símbolos são fracos, são representações. Eu vou pegar um símbolo. Eu vou pegar uma arca que representava Cristo, representava o trono de Deus na terra, e vou ficar pegado a ela se o próprio Cristo já se manifestou na igreja. Ele, o Cristo vivo, está conosco. Está vendo onde há a fragilidade do apego a símbolos e a práticas judaicas? A gente despreza a realidade que já existe e volta para rudimentos. Então a pessoa fala assim, pastor, podíamos fazer a campanha da arca, a gente iria fazer um desfile com a arca, e os irmãos iam encostar a mão na arca. Isso é idolatria. Se a arca apontava para Cristo, e nós já temos Cristo, o que nós queremos com a arca? Né? O que queremos com a arca? Então Paulo diz o seguinte, se você circuncidar, esquece de Jesus, apega então-se totalmente à lei, lembrando de uma coisa, você tem que guardar toda a lei.
Aí ele diz assim, olha, de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Não, pastor, eu só quero assim, eu quero ser um crente assim, conservando alguns costumes judaicos, mas assim, alguns só, pastor, só por uma questão mesmo assim, cultural. Irmão, você não tem motivo nenhum para adotar a cultura judaica, você nunca foi judeu. Quando um judeu converte a Cristo, a gente tem, Paulo suportava os fracos, ele diz que suportava os fracos e fazia de fraco para com os fracos. Os judeus, quando convertem, tem que dar um tempo para eles, porque eles vêm de uma cultura milenar, e eles vão se libertando delas à medida que vai conhecendo a graça de Deus. Talvez não aconteça de um dia para a noite. Mas os gentios, nós que fomos criados longe dessa cultura, quando nós recebemos o Evangelho, nós recebemos o Evangelho em sua essência. Nós não temos que voltar a adotar nenhuma prática judaica mais, de jeito nenhum. O judaísmo serviu, claro, para Deus desenvolver um plano, mas os próprios judeus muitas vezes dificultavam esse plano que Deus trouxe. Eles dificultavam pela desobediência, pela incredulidade, pela obstinação, mas Deus, é claro, na sua sabedoria, Ele soube levar esse plano até chegar em Cristo. Mas os judeus, não sei, a maior parte parece que eles deram mais trabalho e atrapalharam do que ajudaram. Se chegou até nós é porque Deus, na sua sabedoria, proveu que essa mensagem límpida da salvação em Cristo rompesse em meio às fragilidades humanas do próprio Israel. Tanto que hoje o próprio Israel está em estado de incredulidade, eles não estão ligados, eles não estão desfrutando dos privilégios da eleição que eles tiveram. Foram eleitos por Deus e estão vivendo a situação de um povo que se mantém afastado ainda dos propósitos divinos para eles. Então o Senhor chamou a igreja foi constituída, a igreja precisa trabalhar para manter cristalino os princípios da doutrina de Cristo, do Evangelho, que tem essa grandeza de liberdade, não para pecar, não para fazer o errado, mas de adorar a Deus sem precisar dos rudimentos de cultura ou da lei. Bom, terminando isso aqui, vamos parar por aqui. O Paulo chega então a ser bem enfático, ele chega a ser duro, né? Ele diz, se você então quer circuncidar, Cristo já não interessa para você, pode deixar de lado, porque não adianta você tentar levar Cristo e circuncisão junto, que Cristo não vai. Ele fica e você vai só com a circuncisão. Agora, já que você quer ficar com a circuncisão, lembra que você tem todo um sistema legal de lei que você tem que obedecer. E a Bíblia diz que ninguém cumpriu a lei, só Cristo. Alguém pode dizer assim, pastor, mas se eu der conta de guardar pelo menos uns 6 mandamentos? Não, quem sabe alguém tem a ousadia de dizer, eu consigo guardar quase os 10. Quase? Se é quase, é 9. Quantos buracos precisa ter numa canoa para ela ir para o fundo do rio? Só um. Basta quebrar um mandamento que o homem é culpado de todos. Então é melhor confiar em Cristo que guardou a lei por nós. É melhor confiar naquele que foi a justiça perfeita de Deus. Sabe aonde você é perfeito? Em Cristo. Nele todo homem é perfeito, porque a sua perfeição e justiça é creditado na sua conta. E Deus, quando olha para você, vê aquilo que Cristo é, não aquilo que nós somos em nossa natureza, em nossa essência de um homem que peca e que erra. Deus vê a justiça de Cristo, porque você confia nele, porque você está sendo guiado por Ele, e Ele está habitando em você, e Ele vai te transformando de glória em glória. A última coisa então é esta, olha, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Então a graça de Deus opera em nossas vidas, você tem ela pela fé. Toda vez que você ora a Jesus, que você confia nele, que você sabe que ele é o seu
seu advogado, Ele é o seu justificador, Ele é aquele que te redime, que paga os seus pecados. Toda vez que você associa a obra de Cristo às suas necessidades, então a fé te liga, abre um canal para que o amor de Deus flua para você. A fé opera, o amor de Deus entra, vem, flui por meio deste canal. E o que Cristo é, Ele vai acreditando na sua conta para que você seja justo e justificado pela fé que você tem nele. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos ficar de pé então. Graças a Deus. 30. Oremos. Eterno Deus, Pai, nosso Salvador bendito, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor levantou homens no passado e levanta no presente para deixar bem claro o caminho da sua salvação. E esta igreja, Senhor, confia plenamente na obra da cruz. Nós cremos piamente, Senhor, porque Tu és perfeito e santo, a Tua obra é perfeita e completa. Tu és um único e suficiente Salvador que a nossa alma precisa para um dia estar na presença de Deus. Obrigado, Senhor, abençoe a todos ao sair daqui, dá uma noite de descanso, dá um novo dia de bênção. Nós oramos em nome de Jesus e todos podem dizer amém. Amém. Está terminado, Deus abençoe.